paz do Senhor, uma boa noite, mulheres reais. Bom, como toda semana, né, a gente vem trazendo uma situação, né, de uma mulher, porque somos mulheres e passamos por muitas situações, né, cada uma diferenciada da outra. E já passamos por vários testemunhos, né, nas nossas mulheres reais. E hoje vai ser é muito lindo. Por isso que eu botei essa palavra aqui, amor. Porque desde ontem que eu ouvi, não é nem um testemunho, a declaração da nossa amada Liviane, eu não paro de pensar. O meu coração, ele transbordou de algo diferente do nosso Jesus. Assim, dá para você parar, refletir, chorar, sonhar. Quando você sair desse testemunho, dessa declaração que ela faz, com certeza você vai sair uma pessoa melhor depois de ouvir e ver o vídeo dela. Ou pelo menos tentando ser uma pessoa melhor. E como tema de hoje é adoção. Mas ela, muito inspirada por Deus, ela cita algo que muito mexeu comigo, eu sei que vai mexer com você também. Que a adoção nada mais é do que a fertilidade do coração. Então vamos abrir o nosso coração? Vamos fazer nesse momento do nosso coração uma terra fértil e que ao cair a palavra do Senhor, ela produza frutos. Vamos produzir frutos. Vamos ter um coração fértil. Então agora, Livi, eu deixo com você essa sua verdade. É algo tão maravilhoso que você vai estar compartilhando com a gente, que eu creio que vai fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Vamos lá? Vamos ser fé? Vamos abrir o coração? Aleluia! Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, a paz Ministério Vivência. Eu sou Liviane e fui convidada a dar o meu testemunho no dia de hoje, falando sobre a minha experiência com a maternidade. Talvez alguns de vocês não me conheçam, mas apesar de fazer parte desse ministério maravilhoso e ter como pastores o pastor Alex e a pastora Antônia, eu não vivo mais em Belfor Roxo com a minha família. Hoje nós vivemos em Silva Jardim, no interior do Rio. Já está fazendo uns 5 anos que a gente vive aqui. Para a honra e glória de Deus, tivemos a oportunidade de mudar de cidade, mudar de vida, mas não esquecer os principais ensinamentos que nós recebemos, que é voltar sempre à casa. Então, sempre que a gente pode, a gente está junto. E hoje eu tô aqui para testemunhar para vocês, porque eu sou uma mulher real e vou passar para vocês a minha experiência. Antes da gente começar, eu queria que vocês lessem comigo um texto que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, eu venho falar sobre a maternidade, mas não é a maternidade tradicional. Talvez você, mulher, vocês, casal, né? Vocês, enquanto casal, tenham algum problema de fertilidade, né? Aquele filho que não chega, enfim, por várias razões, por idade avançada, por algum problema mesmo, né?
de fertilidade em si. E, enfim, eu vim falar para vocês um pouquinho do que aconteceu comigo, a minha experiência. Bom, hoje eu tenho 35 anos e eu acho que a gente que é mulher, né, a gente cresce com essa questão de casar e ter filhos. E quando você é menina, você ganha uma boneca e você é colocada para ninar aquela boneca, para dar de mamar. Então a maternidade ela já vai aflorando na gente desde muito pequenininhas, não é verdade? Então, implicitamente, até mesmo que inconscientemente, a gente acaba guardando esse desejo e investindo nisso, né? Essa questão de ser mãe, de ser mãe, de ser mãe. E a sociedade nos cobra muito isso. Você tá sozinha, você tem que arrumar um namorado. Arrumou um namorado, tem que casar. Se casou rápido demais é porque tá grávida. Se demorou a casar, não tá nada errado, tem que casar. Aí quando casa, e o bebê? Tá na hora. Aí se você o bebê não chega, né? E aí, não vai ter um filho? Tá na hora de ter um neném. O que tá acontecendo? Vocês não podem ter um filho? Então, assim, a gente acaba sendo muito invadido, né? Enquanto mulher, enquanto casal, enquanto família. E as pessoas estão sempre cobrando, a sociedade como um todo. E é lógico, né, que quando o tempo passa, a gente começa a se questionar. E eu era muito assim, Senhor, eu pedia muito um filho a Deus. Eu falava, Deus, me dá um filho. Eu quero ter um filho. Mas eu também queria viajar. Eu queria ter um filho, mas eu queria fazer uma faculdade. E eu fiz. Eu queria ter um filho, mas eu queria fazer uma pós-graduação. E eu fiz. Eu queria ter um filho, mas eu queria fazer uma outra graduação. E eu fiz. Então, assim, os meus desejos eram muitos. Eu queria muita coisa e, ao mesmo tempo, queria ter um filho. E aí, Deus, em sua infinita sabedoria, não me deu um filho. Não permitiu que eu fosse mãe do ventre, né? Que não gerasse no meu ventre um filho. Mas hoje eu entendo que nada é por acaso. O meu filho já havia sido gerado em outra barriga. E ele apenas estava me aguardando, me esperando. E o tempo foi passando. Para a honra e glória de Deus, me casei. Me converti, me casei. Então, passei pelas águas do batismo, me transformei numa nova criatura, tive uma nova oportunidade de vida e eu tive a sorte, a grandeza, a felicidade de ser adotada por esse Deus maravilhoso. Deus, ele é tão perfeito, tão maravilhoso que ele nos adota a partir do momento que nós nem imaginamos, antes mesmo até de nós querermos ele como pai, de nós aceitarmos ele como pai. Ele já nos adotou, ele já nos ama antes mesmo de sermos gerados. Então, eu pude compreender um pouco mais sobre isso, sobre esse amor, sobre essa adoção, essa paternidade que Deus exerce sobre a nossa vida. E eu pedia muito a Deus um filho, Na verdade, eu queria ter um filho, né? Como muita gente, na verdade, quer ter um filho, mas não quer ser mãe. Porque existem centenas de milhares de mulheres que são cobradas pelo filho e que querem ter um filho para poder mostrar para a sociedade que elas estão no mesmo nível, né? Concorrendo com outras mulheres, com celebridades que têm um filho hoje, daqui a 2 meses, 3 meses já estão grávidas de novo, estão magérrimas, estão lindas. E nós somos mulheres reais, pessoas. Não tem como a gente querer se comparar, né, a uma Giovanna Antonelli, a uma Carolina Dickmann, a uma, qualquer outra beldade, uma Gisele Bündchen da vida, que são magras, lindas, ricas, enfim, já saem da maternidade magras.
E a gente tem muito essa ilusão, achando que vai ser com a gente também da mesma forma, só que não é. Cada um tem o seu plano, determinado por Deus. Então, eu entendo hoje que a minha maternidade, ela surgiu no meu coração, mas um propósito de Deus. E quando eu li esse versículo aqui, sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, o que eu entendo dessa palavra é que eu, por exemplo, gerei o meu filho no coração. Sou mãe por adoção, a minha família é uma família adotiva e eu não tenho maior felicidade na vida do que o meu filho. Muitas pessoas falam assim, eu também quero adotar, mas eu tenho medo de não conseguir amar o filho de outra pessoa. Como assim o filho de outra pessoa? Ele é meu filho. Ele é meu filho. Então assim, mexe com ele pra ver se ele vai ser o filho de outra pessoa. Não, ele vai ser o seu filho. Eu demorei um pouco pra assimilar tudo isso, porque lógico, é tudo muito novo. Quando ele chegou, já vai fazer 3 anos que ele tá com a gente, ele chegou com 11 anos, é uma criança com deficiência, laudo de deficiência intelectual, baixo peso, desnutrição, enfim, tem um histórico bem complicado e ele chegou pra gente assim, eu queria, né, ter um filho e a gente também queria adotar, e aí as coisas não aconteciam porque a gente nunca se mexeu. A partir do momento em que eu falei pro meu esposo assim, vamos colocar os papéis para correr? Vamos. Demos entrada no processo dia 25 de maio, que é inclusive o Dia Nacional da Adoção, para quem não sabe. E dia 16 de agosto saiu a guarda provisória dele. De maio a agosto. Foi uma gestação relâmpago, né? Não tô dizendo que isso vai acontecer com vocês também. Não tô dizendo que isso acontece com todo mundo. Deixa eu terminar de explicar o meu caso. Nós não queríamos um bebezinho, o nosso caso era outro. A gente já queria uma criança maiorzinha, até mesmo por uma questão assim de correria de vida, né? Porque cada um já tem os seus afazeres, a gente tem a nossa rotina, as nossas coisas para fazer. Então a gente imaginava assim que um bebê ocuparia muito o nosso tempo e mudaria muito a nossa rotina. Então a gente já descartou a possibilidade de ter um bebê, até porque um bebê geralmente demora de 3 a 5 anos para se conseguir adotar um bebê por vias legais. E eu não queria esperar tudo isso. Então a gente partiu para a busca ativa, onde na verdade eu conheci essa criança através de uma terceira pessoa que já tinha esse processo, que já conhecia. Enfim, entrei em contato com a comarca dele, que era em Santa Catarina, em Palhoça, e eu morando no Rio. Em julho, né, desde maio, passou maio, junho, julho, quando foi começo de julho, eu fui até Santa Catarina para conhecê-lo. Mas assim, temente, porque o meu processo mal tinha se dado entrada. E eu não queria entrar numa briga, né, ficar sofrendo por uma criança que podia ser minha, que podia não ser minha filha, meu filho, enfim. Mas Deus já tinha determinado tudo, né? Então, quando eu confirmei em sonho, Deus confirmou para mim num sonho que era Ele e me mostrou como ia acontecer a nossa busca por Ele. E foi exatamente como Deus mostrou. No meu sonho, nós íamos de carro até Santa Catarina buscá-lo e foi exatamente assim que aconteceu. Enfim, então a comarca dele, onde ele estava muito empenhada em encontrar uma família para essa criança. E foi aí que nós entramos, porque ele já tinha passado por todos os tipos de cadastro, até para adoção internacional ele já tinha ido, né? O cadastro dele, e não tinha ninguém disponível para adoção dessa criança. Então nós entramos nesse circuito, eu e meu esposo, fui até Santa Catarina no início de julho para conhecê-lo, o conheci, e assim, é uma coisa assim, é muito difícil até de explicar, é uma coisa que a gente só vive, né? E assim, foi mágico, foi uma coisa assim bem
né? Gente, eu digo, não tem como não amar. Então, assim, se o seu coração não é fértil para amar uma criança que não foi gerada no seu ventre, não é o seu ventre que é infértil, mas o seu coração. Então, minhas queridas e meus queridos, minhas irmãs e meus irmãos, casais que buscam um filho, pensem na adoção. A gente pensou até em fazer fertilização e tudo, mas assim, é tanto dinheiro que a gente gastaria, e a gente pensou assim, nossa, tem tantas crianças em busca de uma família, precisando de um lar, precisando de amor, né? Se você não é capaz de amar outra criança que não tenha sido gerada por você, como é que você pode amar o seu sobrinho? Então você não ama. Como é que você pode dizer que ama o filho de uma amiga sua? Você não ama. E eu amava. O meu coração sempre foi um coração, uma terra fértil. Toda semente que caía na minha terra, na terra do meu coração, germinava. Porque eu amava, eu amo os meus sobrinhos como sempre amei, como se fossem meus filhos. Mas quando meu filho chegou, eu tive dificuldade para amar o meu filho. Não porque eu não amasse, mas é uma questão que levou para mim, levou um certo tempo até cair essa ficha. E como eu falei antes, sabe quando essa ficha começou a cair? Quando começaram a maltratar o meu filho, que era meu. Então, assim, eu não admitia e eu não admito que façam qualquer tipo de coisa ou que falem dele dizendo que não é meu filho, enfim, porque pessoas ruins existem em qualquer lugar. E na nossa família existem muitas delas. Então, assim, eram comentários maldosos, ele tinha muita dificuldade para falar. Ele falava com 11 anos, ele falava como um bebê de 3, 4, que começou a falar agora. Então, E isso gerava brincadeiras, sabe? Comentários maldosos. Então, isso me doía muito. Eu sofri muito. Porque eu não aguentava ver aquilo. E outra coisa que caiu muito, fez muito cair minha ficha, foi que o seguinte, eu sempre amei os filhos de todo mundo, de todas as pessoas. E eu percebi das minhas irmãs, das minhas primas, enfim, todas as crianças, eu sempre amei criança. Porque o meu coração era um coração fértil. E é ainda, né? Então, eu achava que as pessoas tinham que amar o meu filho também. Mas o amor não se troca, né? Não é assim, eu te amo porque você me ama. Então, como diz também a palavra de Deus, o amor é paciente. E eu esperei. Eu tratei as minhas feridas como filha, tratei as minhas feridas como mulher, curei os meus traumas e aprendi a amar o meu filho. Porque não é um amor instantâneo assim. Até porque, falando na maternidade de gerar no ventre, existem muitas mães que não amam os seus filhos quando eles nascem. Muitas mães têm depressão pós-parto, muitas mães entregam seus filhos para adoção. E a gente pensa também, né, as mulheres que não podem gerar no ventre, pensam assim, meu Deus, quanta injustiça! Tanta gente que tem tanto filho, você vê assim, 4, 5, 6, 7 crianças, tudo escadinha. E por que eu, Senhor, não tenho um filho? Por que o Senhor não me dá um filho? O que é de errado comigo? Eu tô em pecado, eu tô em falta, eu tô fazendo o que de errado, meu Deus? Irmãs, apenas escutem o que Deus tem a dizer para vocês. Quando eu parei de questionar a Deus, a mim, a sociedade, a me comparar com os outros e resolvi viver a minha vida da maneira que eu achava correto, seguindo os mandamentos de Deus e buscando em Deus, na palavra de Deus, o caminho, eu entendi que eu não posso esperar nada de ninguém além de Cristo. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza.
Então não espere pelos outros. Ah, mas eu faria se fosse comigo. Você faria, porque você é uma nova criatura, mas o outro não é. Então o que você pode fazer pelo outro? Ora por ele. Busque em Deus. Uma coisa que a gente vê muito quando a gente entra nesse mundo da adoção são pessoas que já esgotaram todas as possibilidades de fertilização, já gastaram rios de dinheiro e aí resolvem adotar uma criança como prêmio de consolação. Gente, filho não é prêmio de consolação. Você nunca pode pensar nisso como, minha última opção vai ser pegar uma criança para criar. Porque é assim que dizem, né? Pegar uma criança para criar. Mas a maternidade, a paternidade é muito mais do que isso. Deus não te resgatou das trevas onde você estava para te criar. Ele te resgatou para te amar. Ele te deu uma nova chance, ele te deu uma nova oportunidade de vida. E ele te ama. Então, faça o mesmo. Torne a terra do seu coração uma terra fértil. Pense na adoção. Por que não? Não faça como aquela mulher do fluxo de sangue que esgotou toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro antes de se jogar aos pés de Jesus. Porque quando ela se jogou aos pés de Jesus, foi a última alternativa que ela teve. E o que o pai fez? Acolheu aquela mulher, sarou aquela mulher, sarou aquela enfermidade, curou aquelas feridas. Então, minhas irmãs, pensem na adoção, pensem na maternidade além de gerar no ventre. Às vezes, e muitas vezes a gente vê que as pessoas só querem ter um filho, mas não querem ser mães. O que a gente mais vê nessa pandemia, eu como professora, escuto, e como mães, né, colegas que têm filhos, amigas que têm filhos, escuto, é que elas não aguentam mais essas crianças em casa. Como assim essas crianças? São seus filhos, foram gerados por vocês. Como assim você não aguenta mais o seu filho dentro de casa, 24 horas? A maternidade é isso. Sinto te informar, mas a maternidade é isso. Ser mãe é isso. Agora, ter um filho, qualquer animal tem um filho no reino animal. Uma vaca tem um filho. Uma galinha bota ovos, ela cuida dos seus filhos quando nascem, dos seus pintinhos. Uma gata tem filhos. Então não é só ter um filho, é gerar esse filho aqui, no coração. É amar esse filho antes mesmo dele nascer. Como Deus nos fala na sua palavra, que antes mesmo de nós nascermos, ele já tinha um plano determinado para nossas vidas. E ele nos adota e ele nos ama, como José, como Maria. Maria emprestou o seu útero, o seu ventre, para gerar o Criador, para gerar o nosso Salvador Jesus. E José, que sofreu conflitos por ter um filho que não era seu, mas ele adotou Jesus. Ele era pai de Jesus, ele criou Jesus. Para quê? Para a nossa salvação. Graças ao bom Deus que existe a adoção. Então, se não fosse a nossa adoção, quem você era antes de ser adotado por Jesus, por Cristo? Quem você era antes de conhecer esse Deus maravilhoso? E por que você não pode dar essa mesma oportunidade para uma criança? Salvar uma vida, amar uma criança, um jovem, um adolescente. Vocês sabiam que quando as crianças completam 18 anos, elas são colocadas para fora dos abrigos? E para onde essas crianças vão? Para o mundo das drogas, vão roubar, vão matar, vão se prostituir. Gente, a pandemia veio para nos mostrar que muitas vezes nós temos tantas coisas que não precisamos e não temos o que nós queremos. Então, a gente tem coisas demais, a gente tem,
O verbo ter tem vindo antes do verbo ser. Então seja amor, seja mãe, seja pai. Por que não? Por que não? Busca um abrigo, busca uma instituição, vá conhecer, vá fazer um trabalho social, vai ser voluntária de uma creche, de um abrigo, para você conhecer a realidade dessas crianças. Existem crianças em situações tão dramáticas, tão tristes, coisas que nenhuma criança deveria passar, gente. Vocês não têm noção. São bebês, são crianças com 3, 4 anos. E detalhe, quando essas crianças chegam, a maioria delas são pequenas, são novas. Mas o processo de destituição dessa criança da sua família original demora tanto que ela fica no abrigo 3, 4, 5 anos, até mais. O meu filho chegou no abrigo com 6 anos. Ele ficou 5 anos abrigado. 5 anos numa instituição. Até que eu fui buscá-lo. E sabe o que é muito assim, feliz, mas triste ao mesmo tempo? Antes ele falava muito assim, hoje em dia já não, que ele já entendeu, já entendeu qual foi o processo, e ele fala da adoção de forma tranquila até. Mas ele sempre falava muito assim, eu sempre tentei retratar para ele a nossa adoção, a nossa família como uma coisa muito lúdica, uma coisa muito tranquila. E ele falava assim, quando a gente falava sobre o assunto, ele falava assim, aí eu falava, mamãe não quis ter um filho da barriga, e aí a mamãe pediu pro Pai do Céu, e ele mostrou você, e a gente foi atrás de você e tal, pra você ser nosso filho, e hoje você é nosso filho. E aí ele falava assim, mãe, mas eu queria ter nascido da sua barriga. Por que eu não nasci da sua barriga? Por que o Deus não deixou eu nascer da sua barriga? E aí eu falava pra ele, isso doía. E eu falava, filho, Deus quis dessa forma. Deus quis que você nascesse de outra barriga, para você passar tudo que você passou, pra gente poder se encontrar no tempo que a gente se encontrou. Porque não é fácil pra você explicar isso pra uma criança, e nem mesmo de entender e aceitar uma situação dessas. E aí ele falava, mãe, eu sei, mas demorou. Você demorou a me achar, você demorou a me encontrar. Isso me doía tanto, irmãos, tanto. Então eu digo pra vocês, mulheres, homens, famílias, casais, gente, o filho de vocês pode estar esperando por vocês em alguma instituição, algum abrigo, sofrendo violência doméstica, sofrendo abuso sexual, sim, dentro de casa. Então, ouça a voz de uma mulher real que passou por uma situação dessas, que sentiu, sim, inveja, sim. Não sei se inveja, se seria essa palavra, mas talvez inveja, mas aquela coisa assim, não é inveja de ter o que o outro tem, mas me senti menos mulher, me senti diminuída, sim, diante de muitas situações onde eu via meninas, mulheres, criando situações assim de engravidarem sem querer. E eu quis gerar um filho, mas Deus já me deu um filho gerado no meu ventre. Porque os meus planos, os meus propósitos de estudar, de viajar, de crescer na vida, de ter uma vida digna, vieram antes. Vieram antes, no caso de eu gerar um filho do meu ventre. E por outras vias também não aconteceu. Então, assim, eu sou muito bem resolvida quanto a isso. Graças a Deus. Não passo por essa frustração de não engravidei, fui lá e adotei, não, só como um prêmio de consolação. Não, o meu filho não é um prêmio de consolação. O meu filho foi desejado, ele foi buscado, ele foi esperado. E eu digo pra vocês, apesar de ter sido uma adoção relâmpago, a jato, porque eu dei entrada em maio, eu conheci em julho e em agosto ele chegou. Pra mim demorou uma eternidade.
né? Ele chegou com 11 anos, então eu demorei 11 anos para ser mãe, digamos assim. E quando as pessoas escutam e falam, nossa, como que pode? Em 1 mês, em 3 meses, o seu filho chegou. Deus falou comigo. Deus usou um irmão da igreja para falar comigo. Quando eu fiz uma festa para apresentar o meu filho, um chá de boas-vindas para o meu filho, e esse vaso estava, ele me abraçou e ele falou para mim, você sabe que fui eu que mexi no seu processo. O seu processo era um dos últimos, mas eu fiz o seu processo andar. Gente, então assim, quando Deus quer, Ele faz. Pode ser que os pastores tenham sido usados por Deus para me pedir para dar esse testemunho no Mulheres Reais, para acender a chama que existe em você, mulher. Essa chama que está apagando. Essa tristeza que te consome por não ter um filho, por não ter gerado um filho. Para com isso. Deus te ama e Ele pode te dar um filho. Você pode ter uma família, você pode amar uma pessoa, você pode amar uma criança, você pode ser mãe, você já é uma mãe. Você é uma mãe em busca de um filho. Então não pense que você é menos mulher do que a outra, porque a outra tem 3, 4, 5 filhos, como a história de Ana e Penina. O que Deus fez com Ana? Ele honrou Ana, ele honrou a fé de Ana e deu a Ana Samuel. No tempo certo, no momento dele, no momento que era determinado, que foi determinado por ele. Ana tinha o coração de Eucana, mas não tinha dado a ele filhos. Enquanto Penina tinha inúmeros filhos, mas não tinha o coração daquele homem. E quando Ana se rende, Ana se rasga diante do altar do Senhor e pede a Ele que lhe dê um filho de todo o seu coração, com toda a sua força, Deus a atende. E ela gera um filho. E ela devolve esse filho para Deus depois. Não é? Samuel vira sacerdote da casa do Senhor, todo mundo já conhece essa história. Eu não estou aqui para contar essa história porque vocês já conhecem, tá? Em 1 Samuel. Eu estou aqui para contar uma nova história. Eu estou aqui para dar escrever a primeira letra, ajudar vocês a escreverem a primeira letra na vida de vocês dessa nova história. Dessa história chamada maternidade real. Maternidade do coração, maternidade por adoção, maternidade, paternidade, família, amor. Então é isso, minhas irmãs e meus irmãos. Eu agradeço imensamente essa rica oportunidade. Não costumo falar muito sobre isso, sobre esse assunto assim tão íntimo, mas diante do pedido desses pastores amados e queridos, eu não tenho como dizer não é? E não é fácil estar aqui gravando, contando a minha história, uma coisa tão íntima, mas eu acredito que eu posso ajudar outras pessoas com a minha história. Então, por isso, eu tô aqui para contar a minha história. E eu espero que, de alguma forma, vocês acordem para essa realidade. E esqueçam isso de se sentir diminuídas por não serem mães. Um filho pode ser tudo na vida de uma mulher, mas uma mulher não pode ser nada por não ter um filho. Então pensem nisso. Eu espero que vocês possam refletir no que a gente conversou, no que eu passei para vocês, na minha situação. E é isso. Fiquem na paz. E um grande abraço. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus cada sonho meu. Na verdade, tudo que eu falei com vocês é maravilhoso demais. É bom demais poder ter visto e ouvido tudo que você falou, Liv. E eu queria, assim, te parabenizar, sabe? Eu queria parabenizar seu esposo e dizer que o Felipe
ele tem um amor de Deus tão grande, o amor de Deus é tão grande pela vida dele, que Deus fez com que vocês achassem ele. E algo que me tocou demais quando ele falou: poxa mãe, você demorou muito para me achar. Eu acredito que essa fala chamou a atenção de muita gente, tocou no coração, mexeu no coração de muita gente. Eu entendo que ele quer dizer com isso que o tempo que levou para ele ser achado por vocês, para Deus levá-lo até vocês, foi tempo de dores. Ele quer dizer com isso que ele poderia ter sofrido menos se tivesse sido encontrado por pessoas tão maravilhosas quanto vocês. Eu conheço vocês de ter ido na casa de vocês, participar de alguns momentos na casa de vocês, eu e o pastor, e tá até em falta, queremos participar mais um pouquinho. Então assim, não é de ouvir o seu testemunho, mas é de saber tudo que vocês são e representam em Deus, e principalmente na vida desse querido Felipe. E assim, às vezes, a gente, de repente você não tem um chamado para adotar uma criança, ou de repente não são os seus planos agora, mas do momento que você, não sei, esteja sofrendo, sentindo algo, querendo, precisando de dar esse amor para uma criança, e de repente você não pode gerar, como bem colocou a Liviane, perca o seu medo, se encoraja e Deus vai te ajudar. Não é indecisão precipitada, não é o sentimentalismo, mas é essa necessidade que de repente você sente e vem de Deus. E então se encoraja mesmo, sabe? E seja feliz e faça alguém também muito feliz. Eu peço a Deus, eu oro a Deus mesmo, que se levantem, sabe, essas pessoas com muita vontade de ajudar alguém e de cumprir os mandamentos do Senhor. E para a gente poder fechar, aqui em 1 João, eu só vou ler 1 João 4, eu só vou ler o 24, que diz assim: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Oh meu Deus, como tem sido difícil, né? A gente tirar daquilo que é nosso para dar para alguém que precisa mais do que a gente. Ou a gente fala: se é meu, se eu batalhei, se eu fiz, eu zelo, eu amo. Mas é difícil quando você acha que não é seu e você tirar daquilo que você batalhou tanto para ter, para ajudar alguém. Mas num verdadeiro coração daquele que é de Deus, ele entende que ele tem, não é para reter, ele tem para fazer, para ajudar aquele que não tem. Parece uma coisa muito doida, né? Mas é assim que o Senhor nos ensina. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não me incomodar com as necessidades do meu irmão? Então nisso não há amor. Nisso não há amor. Agora eu declaro meu amor a Deus quando eu amo meu irmão, independentemente de quem ele seja e do que ele tenha. Então assim, é um assunto que a gente precisa até abordar. Eu até conversando com o pastor, falei: pastor, semana que vem eu quero trazer uma pregação, uma mensagem em cima desse assunto, para a gente poder ter mais tempo, né? E um direcionamento voltado para esse amor de Deus e o coração fértil. Então assim, para a gente fechar, para não ficar muito extenso, né, o vídeo, eu queria que nesse momento todas as famílias se unissem para abençoarmos a família da Liviane.
abençoarmos o Heitor e abençoarmos o Felipe. E que eles tenham certeza que esse gesto deles agradou demais o coração de Deus. Então eu te convido para você orar comigo, para você abrir o seu coração e nessa hora a gente abençoar essa família maravilhosa. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Que coisa linda, Senhor, que nesses tempos tão corridos e de coisas tão cruéis que têm acontecido, e nós vemos, Senhor, um casal abrir o coração, vencer conceitos e preconceitos, mas para poder simplesmente falar assim: eu amo. E se eu amo, eu posso dar amor àquele que precisa. Então, Pai, neste momento, tome essa família do alto da cabeça à planta dos pés. E toda a história que o Senhor já escreveu para eles, que eles possam ver, sentir, Senhor, e viver para a honra e para a glória do Teu santo nome. Eu entrego nas Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém, amém. E agora vamos ver os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus e do que os teus. Amém? Amém? E até semana que vem, mulheres reais. Aleluia! Ó, para vocês, ó. Palmas. Aleluia! Maior do que eu possa suportar.
pode imaginar. Não deixa meu filho ouvir as minhas promessas, vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Jesus está chegando, minhas presenças não vai esperar. Oh, e o difícil, hein? Glória a Deus.